Queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no lançamento oficial do Seves Podcast, o nosso espaço de estúdio para gravações, e hoje com um tema muitíssimo especial, que é o tema que vai nos liderar dentro desse trabalho aqui, junto ao coração magnânimo do nosso mestre amado Jesus. Hoje eu estou com o Valdenir Baggio aqui e a gente vai falar sobre esclarecer, consolar e unificar. Esse, inclusive, o nosso lema aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor e especialmente do Seves Podcast, não é isso? É isso aí. Nós vamos abordar alguns assuntos inerentes à prática da doutrina espírita, mas especificamente lidadas com o ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da casa, o histórico desse nosso evento e uma infinidade de coisas que vão ser surpresa para a noite de hoje. Isso aí. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, quero pedir para você aí esse reforço que a gente sempre pede. Se você puder dar o like nos nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, é muito importante, nosso canal é monetizado. E se você puder também compartilhar o nosso conteúdo, nós agradecemos muito. E sabemos que muita gente pode receber esse conteúdo aqui, que é tão consolador, tão esclarecedor para os corações que andam vagueando pelo mundo. E, Valdenir, eu queria que a gente iniciasse hoje, diferente dos outros programas, né? Normalmente na Revista Espírita, a gente inicia já diretamente no tema, não é isso? Uhum. Mas hoje eu queria fazer um pouquinho diferente, eu queria falar um pouco, até um pouco do Centro Espírita Vinhas do Senhor, né? Do trabalho que é desenvolvido aqui também, porque tudo isso faz parte da questão do esclarecimento, da consolação e da unificação, porque são as mãos que obram aqui, são as mãos que trabalham aqui, que fazem todo esse trabalho. Mas antes disso também eu queria que você se apresentasse. Você está sempre aqui com a gente, né? Você está sempre aqui, né, na Revista Espírita, no Pão Nosso, que é a sua live das terças-feiras que você faz aqui junto com os demais trabalhadores. Mas eu queria que você se apresentasse para nós, dizendo aí a sua trajetória no Espiritismo, para a gente falar antes aqui dessa questão da consolação. Bom, eu estou assim atuante na doutrina espírita desde os 17 anos. Iniciei a minha trajetória ali de voluntário no Centro Espírita Amor e Humildade em 1985. E em 1987 foi fundada essa casa, o Centro Espírita Vinhas do Senhor. E a partir de então, 2 meses de fundação da casa, eu comecei a frequentar aqui e estou aqui até hoje, atuando no que puder, no que der, na área de cursos, né, de palestras, mas principalmente a minha atuação foi mais proeminente nas reuniões mediúnicas, que durante uns 20 anos, mais ou menos, foi uma atuação ininterrupta. Depois teve um hiato e esse ano nós estamos voltando novamente para a reunião mediúnica e com novos projetos também, fazendo agora de uma forma mais estruturada, inclusive para o ano que vem. Nós já estamos estruturando um novo curso sobre mediunidade, que vai ser de duração de 1 ano, e que vão formar, assim, pessoas, novos trabalhadores para os grupos mediúnicos. Uma preparação teórica e prática, né? Para que a gente tenha novas atividades nesse ramo que estava muito carente. Mas em suma é isso. São apenas alguns anos de trajetória no Espiritismo, mas eu acho que isso aqui é o que deu sentido à minha vida. Então, aqui eu estou com prazer, adoro o que eu faço, adoro o que eu falo, adoro o que eu leio. Então, pode dizer que eu sou muito feliz aqui. Bom, já que você gosta tanto, e como você disse, do Espiritismo, vamos falar da essência do Espiritismo. Quando Allan Kardec, por volta de 1853 a 56, não é isso? Ele começa a se interessar e a ver a questão das mesas girantes. Ele viu ali um elemento que chamava a atenção dele, que existia um material inteligente que orquestrava todos aqueles fenômenos, toda aquela atividade. E ele passa a ver uma essência sobre tudo isso.
não é? Ele passa a ver que existe ali um conteúdo moral a ser explorado. E é aí que ele começa esse trabalho maravilhoso de esclarecer. Ele viu que nessas comunicações tinha um esclarecimento, mas numa segunda camada, embaixo do esclarecimento, tinha consolação, né? Eu queria que a gente falasse essa questão da contextualização e dessa missão da doutrina, sabe, Valdenir? Que é essa missão de esclarecer os corações, de mostrar para as pessoas a grande dúvida delas. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? E para que a gente veio aqui? Olha, durante muitos séculos, nós andávamos adormecidos. Adormecidos nos sentidos, na razão, na lógica, no pensamento. Vivíamos por viver, exclusivamente para sustentar os nossos prazeres, os nossos vícios e o nosso desejo insano. Nós não víamos um quê maior na vida, um porquê a vida ela existia, o porquê de tudo isso, por que tanta desordem, por que tanto sofrimento, por que tanta opulência, por que tanto poder, por que tanta tristeza. É um misto muito grande que nós estávamos nesse meio, perdidos. E ainda a grande maioria da população desse nosso planeta está perdido. Não sabe o porquê. Se perguntar para alguém, quem é você? O que você é? De onde você veio? Para onde você vai depois que a morte, né, te contemplar? Ninguém sabe responder. E a doutrina espírita, ela veio para esclarecer. Ela levanta um pouquinho o véu da vida pós a vida física. Então nós já temos um pouco de entendimento. E isso é consolador. Só o fato de saber que a gente não vai desaparecer, que tudo que eu construí não vai se perder. Não estou falando do âmbito moral. Desculpa, do material. Estou falando do âmbito moral. Nada disso vai se perder. As afinidades, os amores, as afeições, nada vai se perder. Nosso conhecimento, todo o avanço. E aí as coisas começam a fazer sentido. E você vê que você está nesse turbilhão. Você está no meio desse turbilhão e você desperta. Então aquelas atrocidades do passado, você passa, te dá horror. A sangue, a poder, a maldade. Quando você liga a televisão, por exemplo, e começa a assistir um filme, e o filme é meio violento, meio... muita injustiça, você já não... aquilo ali já te causa um mal-estar. Então você vai se desligando de coisas desse porte e vai se sublimando. Isso causa um certo conflito, sim. Mas é o resultado da mudança. Você vai sintonizando-se com o que é bom e deixando de lado tudo que é ruim. Isso é gradativo, é lento, mas é ininterrupto. Então, nesse turbilhão que nós estamos, a gente está fazendo essa mudança, eu chamo de despertamento. Nós estamos abrindo nossos olhos para a realidade. Falei, olha onde que eu estou. Agora é como se você se acordasse de um grande sonho e agora você se depara com a realidade. Aí você pergunta, qual que é o meu papel aqui? Olha esse mundo como que está. Eu vou deixar assim? Eu não posso contribuir? Eu não posso fazer alguma coisa para minimizar a dor do outro? Ou levar um pouquinho de entendimento ao outro? Ou o que eu tenho de potencial, seja moral ou seja intelectual, eu não posso repartir? Eu não posso colocar em prática? Posso. E por que eu não faço? Porque muitas vezes nós estamos apegados ainda ao nosso passado. A gente não se desliga dele. Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa avareza, da nossa cobiça. E aí os nossos potenciais ficam adormecidos. Então muitos se intelectualizam, mas não se movimentam. E partindo dessa pequena definição que eu abordei aqui, um dos objetivos nossos, meu e seu, da Casa Espírita Vinha do Senhor, é o quê? Despertar. Trabalhar pelo despertamento. Em qual sentido? Em todos possíveis.
elevar o padrão moral das pessoas, falar sobre o cristianismo primitivo, levar contexto histórico, levar novos conhecimentos da vida após a vida física, levar consolação para aqueles que perderam seus entes queridos e que agora se acham abandonados, solitários, mas eles continuam vivos. E há como ter um intercâmbio, sim, entre o plano físico e o plano espiritual. A doutrina espírita explica. Nós tentamos ensinar um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho do que a gente viu já. Embaixo desse véu que está aos pouquinhos se levantando, a gente está a compartilhar com o outro. Isso é a consolação, é o trabalho que nós tentamos executar e estamos materializando simbolicamente hoje aqui, né? Um pequeno trabalho, um pequeno esforço que se inicia, que vai durar muito e muito tempo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando a gente faz essas perguntas para as pessoas de quem elas são, normalmente as pessoas elas respondem falando uma descrição do próprio corpo, não é? Porque todos nós estamos muito acostumados a dar definições sobre nós mesmos daquilo que é palpável, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê. Então, se você pergunta para uma pessoa, normalmente quando ela vem procurar um atendimento fraterno, uma orientação, qualquer que seja, ela dá um descritivo sobre si mesmo, um descritivo material. E o espiritismo para novos tempos, ele vai mudar essas concepções, né? Porque nós sabemos muito bem de que nós não somos um pedaço de elemento de carbono, né? Um pedaço de corpo que vai se deteriorar. Nós somos inteligências animadas do universo que estamos a comando de Deus, inclusive, para poder auxiliar no grande processo de expansão tanto das consciências quanto também do próprio universo. Não é isso? Eu acho que a missão do espiritismo nesse esclarecimento, ela passa muito por isso, né? Das pessoas entenderem quem elas são, especificamente. E depois que a gente entender quem nós somos, eu creio que inclusive os relacionamentos melhoram muito. Porque a gente passa a entender o problema do outro, né? Você, então, as pessoas elas estão acostumadas assim. Às vezes a gente olha para uma criança, a gente fala assim, nossa, uma criancinha e tal. Não. Ela é um corpo temporariamente que está noviço. Mas tem um espírito ali milenar ali dentro. Ele vai dar as amostras dele. Ele vai dar os elementos de personalidade dele dentro em breve. Quando a gente passa a ver por esse sentido, é aí que a gente vê a profundidade do esclarecimento do espiritismo. Olha só, a gente tem que também ser bem libertador naquilo que a gente fala, para que as pessoas entendam o que é e qual o valor da liberdade. A liberdade, ela é assim um fator preponderante para a evolução do espírito, para a evolução do ser. Sem liberdade, não há evolução. Ou a evolução é muito desacelerada, muito lenta. Então, quando nós falamos de livre-arbítrio, é justamente essa liberdade que nós temos de ação para colocar em prática os nossos objetivos, os nossos planos, que podem ser quaisquer. Então, se eu penso bem, eu construo bem. Se eu penso mal, eu construo mal. Construo más obras. E toda má obra, ela vai ter que ser refeita. Todo passo mal dado, ele vai ter que ser corrigido. Ele vai ter que se voltar àquela fase em que ele estava e marchar novamente no sentido correto. Então, isso é interessante porque através da ação é que se gera um movimento de evolução, mesmo nos erros. Por isso o livre-arbítrio é importante. Você tem liberdade para errar. É uma liberdade relativa, ela não é
total, nós temos um campo de ação que nos é concedido, logicamente, pelo planejamento superior, mas ele é, assim, importantíssimo para que o nosso desenvolvimento. Aí eu vou cair num ponto que eu acho que é fundamental para termos êxito na nossa existência. É o seguinte: para você atuar nesse campo de ação, gerado logicamente pelo livre-arbítrio que temos, tem que ter primeiro, a vontade, o pensamento. O pensamento nosso é atuante, ininterrupto. Aliás, essa é uma característica que nos distingue dos animais. A partir do momento que adquirimos o pensamento contínuo, nós estamos na esfera hominal, né? Isso é o fator preponderante. Bom, a partir daí, nosso pensamento não para, nunca mais. Não para. Estamos criando a todo instante. Mesmo no silêncio, estamos criando. Então, o pensamento que está ali na nascente é o que vai determinar o que nós somos. O que nós pensamos vai se tornar posteriormente o quê? As palavras que proferimos, as ações do dia a dia, os planos de vida, sendo eles bons ou ruins, tudo se materializa, mas o início é no pensamento, na nossa essência. O pensamento é a essência, é a interação do espírito com esse corpo, não é? E a partir daí tudo se materializa. Para falar só sobre esse tema, a gente vai gastar dias, porque ele é muito extenso. Se eu for dando corda aqui, eu vou sair de um período para o outro, de um tema para o outro. Mas eu queria só salientar isso. Todo mundo tem esse campo de ação. Então, esse campo de ação que determina se você hoje sofre determinado mal, é porque lá no passado alguma coisa você fez que trouxe a essa realidade. Então, quem materializou hoje o que nós estamos fazendo aqui, fomos nós mesmos. Se nós não tivéssemos unido as nossas forças no pensamento de materializar esse projeto, não teria acontecido, correto? Mas onde estava o nascedouro? No pensamento. No pensamento nosso. E se concretizou, né? Então, isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, a partir do momento que as pessoas sabem que tem um livre-arbítrio e que esse livre-arbítrio tem consequências boas ou ruins de acordo com o nível delas, elas vão parar para pensar assim: opa, se eu agir mal, eu estou plantando um baita de um espinheiro que eu vou ter que atravessar lá na frente. E vai me arranhar, vai me machucar, e muito. Então aí já há um freio. Diferente de outras doutrinas que nós já vivenciamos no passado, que são muito mais livres, né? A gente costuma dizer que todo mundo que está no espiritismo já vivenciou outras experiências religiosas no passado. Com né? toda certeza, né? Já vivenciamos. Então, ainda trazemos algumas coisas dessas outras doutrinas. Arraigadas mesmo. Arraigadas. Principalmente aquela ideia mais, assim, que nos distorce, nos tira do caminho, que é o quê? Que quando a morte física chegar, nós vamos descansar. Então são as ilusões do descanso eterno, né? E tem uma outra coisa também, Valdênio, você falando isso aí, eu fui ligando aqui, né? As pessoas, elas vão começar a entender por meio do espiritismo, né? Não é que o espiritismo é uma religião de futuro, né? Mas esses princípios todos que nós estamos falando aqui vão fazer parte das demais religiões dentro do plano regenerado. Nós sabemos disso, e se os espíritos falaram, é porque há de acontecer, né? É um plano que há de se concretizar, né? E é interessante porque como que o espiritismo pode influenciar a vida das pessoas para esse novo momento que vai chegar. Nós estamos falando de um espiritismo para novos tempos, esses novos tempos estão chegando. E como que esse esclarecimento e esses conhecimentos vão nos auxiliar a entrar nesse novo momento? Olha, nós
estamos num processo de ampliação da divulgação da doutrina espírita. Esse movimento, ele está assim, acelerado em todo o país. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar com isso e conversando com outras pessoas que também atuam na mesma área, a gente está vendo que muitos estão suando bastante e se dedicando ao esclarecimento, para que esse esclarecimento chegue para todo mundo, independente da sua religião. O que está se levando aqui é cristianismo. Sim. É a vivescência, né? Revivescência do cristianismo primitivo. É o que nós primamos em fazer. Agora, se uma pessoa ela tem ainda um jeito de pensar de outras doutrinas, pouco importa. O tempo vai fazer com que cada um vai moldando o seu pensamento. Então você acha que, obviamente hoje a gente já consegue dialogar, mas nós conseguiremos então dialogar muito mais então com as demais religiões por meio desses princípios esclarecedores do Espiritismo? Sim. Né? Principalmente na parte moral, né? Como o próprio Kardec falava. E eu acho que breve muita coisa vai ruir, sabe, dessas religiões antigas, clássicas, que é justamente aquele mito de que depois da morte física não existe como comunicar-se os dois planos. E estamos próximos aí da transcomunicação entrar, né, para valer no nosso mundo. Ainda, hoje existe a transcomunicação de uma forma rudimentar. Eu acho bem rudimentar. E bem complicado da pessoa, quando você bate o olho ou quando você ouve, dá a entender que não seja uma coisa assim verossímil. Mas quando chegar o fato de você comunicar por aparelhos eletrônicos com pessoas que já desencarnaram, vai ruir todo aquele arcabouço que foi construído, né? Esse mito entre o plano físico e o plano espiritual. Então, a partir daí, novas concepções vão se dar. Mas nesse ponto, aí que eu queria chegar, nesse ponto, a nossa humanidade tem que estar melhor preparada, cristãmente falando. Porque você vai ter que você tem que saber como fazer um bom uso dessa tecnologia nova. E como eu sempre falo, o alicerce de todo trabalhador, de todo ser humano, é o cristianismo. O manual de instrução de cada um de nós chama-se Boa Nova. Evangelho. Sempre. Então o evangelho é a base de tudo. Nós temos que, nesse interim, a gente sempre falou em off, né? Sim. Nós estamos num processo acelerado. Para quê? Para levar essa evangelização ao máximo de pessoas possível. Sim. E criar mecanismo para as próximas gerações continuarem o nosso trabalho. Porque isso aqui vai ser preponderante para que, quando chegar essa nova realidade, as pessoas estejam preparadas para ela. Imagina se fosse hoje. Se eu chegasse aqui, olha, Hugo, tá aqui um celular novo que eu construí. Você pode discar um número aqui e falar com o seu bisavô falecido e tal, e ele vai te atender lá. Hoje seria um absurdo dizer isso, né? Não, vai internar a gente. Se falar uma coisa dessa, vai internar a gente por camisa de força. Mas é uma realidade. Agora, peraí. Como que você vai conversar com alguém no plano espiritual desconhecendo como é o plano espiritual? Porque muitos que estão do lado de lá não estão nas condições que nós estamos aqui. Verdade. Uns estão alienados ainda. Na verdade, a maior parte dos espíritos que desencarnam aqui no planeta Terra estão em condição de ignorância religiosa e espiritual. Exatamente. Não tem nenhum tipo de ligação. Tanto é, a prova disso são as nossas mesas mediúnicas, em que tem espírito chegando aqui e fala assim, então, eu tô vivo. Não, peraí. Você tá vivo no plano espiritual. Você tá vivo, você tá certo. Mas o seu corpo morreu. E as pessoas os espíritos ficam chocados com isso. Por isso que a gente não fala isso. Por isso que a gente não fala. Por isso que não pode falar assim. Não falamos. Né? A orientação é mais maneira. Vai chegando mais devagarinho. Né? Tem que ser devagar. Mas, veja bem,
não existe assim uma estrutura ainda para a grande maioria das pessoas lidar com a situação dessa. Você já notou que essa nova geração que está vindo por aí estão muito mais ligadas às tecnologias com facilidade. Antes de falar, ele já sabe conversar pelo WhatsApp. Eu costumo dizer, sabe, Valdinei, que a nossa geração, nós nascemos no mundo analógico e transicionamos para o mundo digital. Não é isso? Esse pessoal aí já nasceu no mundo digital. Pois é. E aí eles vêm com muito mais conhecimento, mais aprofundamento nisso, né? E isso vai auxiliar, de um certo modo. A forma de comunicação é diferente, a fluidez é diferente, o modo de enviar esse material é diferente. Então, em todos os sentidos. Para essa geração vai ser muito mais simples entender esse processo. Então, por isso também que nós aqui no SEVES, no Centro Espírita Vinho do Senhor, estamos iniciando o nosso projeto agora de trabalhar com a evangelização. Por isso estamos, assim, num processo de construção assim, mais acelerada de algo ligado à evangelização infantil, para preparar a base daqueles que daqui a 10, 20 anos vão estar nos substituindo. A gente estava aqui há mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, a gente recebeu aqui a Jane Rodrigues, lá do NEFA de Itajubá, e ela é do CRESUL também. E eu achei muito interessante porque em conversa nossa aqui, ela disse que o Vinícius, que era da evangelização infantil do NEFA, muitos anos atrás aí, nós estamos falando de mais de 20 anos, hoje é o presidente da casa lá. Então um elemento que era um participante da casa, que recebia evangelização infantil, hoje é o presidente da associação e dirige os trabalhos de toda a comunidade da atividade. Então, o nosso esforço, eu acredito muito nisso, sabe? Esse nosso esforço aqui, tanto, como nós dissemos aqui, nesse espaço aqui, singelo, para gravações desses materiais, esse novo formato de comunicação que a gente está imprimindo aqui, está destinado para esse público. Né? O público do futuro, que a gente ainda não sabe quem que é, né? Na hora que eles chegarem a gente vai saber. É isso que é bacana, né? Do espiritismo, né? Esse esclarecimento gradual e progressivo. Vão ser espíritos que vão ter muita facilidade de compreender. E uma das coisas que, não sei se é uma facilitadora ou não, mas como houve um descolamento um pouco nessa geração nossa da pessoa, da família com a religião, e houve esse descolamento, né? Então, muitos dogmas, muitas rituais, muitas manias, esse pessoal não vai ter. Então vai ser mais fácil de compreender a lógica. Eu digo que eles vão estar sem a paixão na religião, mas aptos a aprender, abertos a aprender pela lógica. Porque essa geração é mais lógica do que coração, apaixonado. Se você pegar alguém, por exemplo, da minha época e falar sobre religião, do jeito que era quando criança, ainda conserva nos dias atuais. Então é aquele padrão. E você modificar isso é muito difícil. Não querem modificar. Mesmo você pondo toda a lógica. Né? Quantas e quantas pessoas procuravam Chico Xavier, por exemplo, para receber as cartas consoladoras, mas eram da Igreja Católica. Sim. Eram religiosos, fervorosos, católicos, amavam o Chico, mas não abandonavam. Nem o Chico queria que isso acontecesse, né? Mas, assim, poderiam ter... Eu quero entender como isso funciona. Eu sempre falo disso com as pessoas de outras religiões com as quais nos encontramos, porque no meio em que operamos e trabalhamos, tem uma diversificação muito grande. E eu sempre tenho dito isso, falo assim, você não precisa de largar sua religião. Você pode abraçar princípios reencarnatórios. Se você abraçar princípio reencarnatório e o princípio de responsabilidade espiritual pós-vida física, já 90% está resolvido. Porque o indivíduo passa a ter noção de ação e consequência. Noção de que um determinado relacionamento pode ter, como se diz, rebarbas, né? Atividades em outras vidas. Então isso abre todo um panorama. E inclusive, dias atrás seria
até difícil de falar, né? Na verdade, é mais de mês já. Eu tava conversando com um colega, ele protestante, tá certo? De igreja reformada, né? Vamos falar assim. E ele começou a fazer várias perguntas sobre a religião. Iniciou por parte dele. E nós fomos conversando fraternalmente. Até então eu não sabia que ele era de igreja reformada. Porque a forma como ele conduzia as perguntas e a curiosidade com a qual ele tratava o tema da reencarnação e como funcionavam os mecanismos esclarecedores da doutrina nesse sentido, eu cheguei a achar que ele era espírita. Quando ele falou pra mim que ele era protestante, de igreja reformada, eu caí pra trás. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz. Fiquei muito feliz, Valdenir, porque eu falei assim, caramba, olha só. Ele manteve os princípios dele, abraçando a reencarnação. E ele falou assim, não, o pessoal lá fala que não tem reencarnação, que a vida é uma só e tal, mas eu creio sim em encarnação. Tem que ter encarnação, senão não explica os problemas que tem no mundo. Eu até brinquei, né? Repetindo o nosso mestre amado Jesus. Mostra ali pra nós ali, por favor. Corta pro Valdenir aí, que ali atrás tem uma imagem maravilhosa de Jesus. E eu falei assim pra ele, sabe, Valdenir? Não estás longe do reino de Deus. Brinquei com ele, né, obviamente. Porque é uma felicidade muito grande você ver outras religiões caminhando nesse sentido do esclarecimento. Eu digo que até já faz parte já desse movimento, desse momento preparatório desse espiritismo de novos tempos. É isso. É necessário aquelas perguntinhas básicas. Saber quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Sim. É esse descortinar que está acontecendo. E a partir daí, tudo comprovado com lógica, com ciência, com razão. Né? Se não tiver a lógica, a coerência, é apenas uma ficção. É apenas... Já que você falou dessa questão da lógica, da coerência, nós sabemos que na época de Kardec, Kardec quis muito que a doutrina se baseasse nesses 3 pilares, né? Um pilar filosófico, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que nós estamos aqui, o destino dos sofrimentos, dos gozos terrenos e espirituais. Uma parte científica, né? E essa parte científica, na verdade, está relacionada aos fenômenos, né? O porquê que, por exemplo, um espírito faz uma pneumatofonia numa mesa, por exemplo, que é um barulho numa mesa. E, por fim, uma parte extremamente consoladora, puramente consoladora, que é o evangelho, né? Mas eu queria falar, antes da gente partir, a gente falou bastante da parte filosófica aqui e do esclarecimento. Mas eu queria partir para uma parte de um elemento aqui científico. Você acha que, da mesma forma que Kardec estudava a parte científica lá atrás, lá em 1856, como que o espiritismo dialoga hoje com a ciência, o Valdenir? Você acha que ela dialoga mais com a parte da psicologia? Como é que você acha que esse negócio vai caminhar? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para responder uma pergunta desse quilate, mas eu vou falar o meu achismo, né? Nós vimos muito avanço aí na área da medicina. Se você procurar, tem alguns espíritas que estão ligados à área de pesquisas científicas nesse campo. E agora me fugiu o nome deles, tá? Eu estou com a imagem dele aqui, mas não me lembro do nome, não recordo o nome. Então, está se caminhando para isso. Uma das coisas que é mais complicada na ciência é o método que ela utiliza. É um método de testes, né? Constantes. E de submeter-se a testes, a sua maneira, o seu procedimento. Para entrar nesse campo, você vai ter que testar o quê? Vai ter que estar em contato com o quê? Com espíritos. Né? E espíritos são pessoas. E pessoas têm vontade. E muitos deles vão querer submeter-se a isso. Então, como vou testar alguma coisa que pode estar ali e pode não estar depois, pela sua própria vontade? Então, esse é um dos problemas maiores da ciência,
de submeter-se aos seus métodos. Então, isso foi deixado de lado porque não tem como ainda. Mas, com toda certeza, isso vai mudar. Isso vai mudar. Uma das coisas que eu acho, isso é a minha teoria de quando eu era criança, quando eu estudava ainda no colégio, quando eu vi aquela tabela periódica que tem os elementos químicos, eu olhava aquela tabela e falei, tem tudo isso de elemento? Pois é, mas e os elementos que constituem um plano espiritual? Não estão constantes aqui. Então, à medida que a evolução vai se dando, esses elementos vão sendo descobertos. Essa tabela periódica tende a crescer. Na minha concepção, lá de criança. Sim. Ok? Aí, até que um belo dia, fuçando nos livros do meu avô, eu acho um livro lá chamado A Grande Síntese, de Pietro Baldi. Esse eu não conheço. Pietro Baldi foi da época do Chico ali, 1930, 40, 50, mais ou menos por ali. Acho que é na década de 40. Você vê, eu tô com 25 anos de espiritismo, pessoal. Eu não tinha ouvido falar dessa obra. Não, Pietro Baldi não é espírita. Não é espírita, não, né? Ele é um cientista. Ah, perfeito. Tá? É. Porque eu tô falando assim, será que eu nunca ouvi falar dessa obra? Aí eu li, comecei a ler o livro, é extremamente complicado. É um livro extremamente científico. E eu cheguei até na página 30, 40, mais ou menos, falei, não aguento ler isso aqui não. Na hora que eu cheguei num capítulo que chama Estequiogênese. E na Estequiogênese tinha lá uma folha que se abria no livro. Estava lá a tabela periódica. E ele falando dos elementos químicos e falando também dos elementos que não estão constantes na tabela periódica. Quer dizer, aquele pensamento que eu tinha, aquela teoria, vai saber lá por que eu tinha essa teoria, estava comprovado ali. O mesmo pensamento através daquele textozinho, conforme eu compreendi a leitura do Pietro Baldi. Perfeito. Então, a ciência ela vai caminhar. E Pietro Baldi, se você tiver paciência e vontade de ler esse livro, A Grande Síntese, o que quer dizer? É a síntese científica que tem sobre a vida. E chega lá no final do livro, eu acho que tem até eu tinha no meu computador, ele falava o que o semelhante àquele artigo que tem no Livro dos Espíritos, se não me engano, ou no Evangelho, chama O Homem de Bem. Né? Tá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem de Bem. É o Espírito, você fala? Não, o livro. O Livro dos Espíritos? É, o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho. Isso, capítulo 17. Eu nunca gravo isso no Evangelho, né? Tá. E lá, na Grande Síntese, é parecidíssimo os dois textos. Se você ler que o Pietro Baldi escreveu e esse que está no Evangelho segundo o Espiritismo, são muito similares. Então, eu creio que existe sim alguns avanços, mas ainda não existe um preparo, uma base para que a parte científica avance mais um pouco nesse sentido. Por quê? É uma questão de prudência do lado de lá. A gente é muito bélico ainda, a gente é muito mal ainda. A gente vai fazer muito mau uso disso. Alguma coisa a gente vai fuçar para que utilizar as coisas do plano espiritual. E isso é perigosíssimo. Lembra de Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial, Sim. o que ele fazia com o ocultismo. Sim. Então, desconhecido o mundo espiritual não é dos grandes cientistas. Não. Eles não têm ainda a comprovação. Mas todo mundo sabe. Ó, na época do Chico não veio a NASA aqui para estudar o Chico Xavier? Sim, principalmente a questão de energética, né? Por quê? Só por curiosidade? Lógico que não. Existia um objetivo maior ali por trás. Né? Valdemir, pra gente fechar esse bloco, né? Primeiro bloco sobre essa questão de esclarecimento, como que na prática
o Espiritismo pode esclarecer alguém que está chegando na casa espírita. Porque normalmente as pessoas que vêm para a casa espírita, elas vêm por dois caminhos, não é? Ou pela curiosidade, normalmente pela parte do fenômeno, ou porque ouviu falar de alguma coisa interessante de comunicação espiritual, ou o caminho maior em que todo mundo chega por aqui, que normalmente é o caminho das dores. Perdeu algum ente querido, está com dúvidas na vida, alguma dificuldade ou enfermidade. Como que o Espiritismo pode ajudar esse pessoal? Olha, existe um clichê que a maioria das pessoas utiliza nas casas espíritas. Quando alguém chega buscando alguma coisa sobre a casa, né? Seja uma consolação, ou seja um problema que está passando, ou mesmo a curiosidade, ou conhecimento. O que se fala? Pega e lê esse livro aqui, ó. Pega e dá o livro dos Espíritos, ou pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo para a pessoa ler. São fórmulas prontas. Fórmulas prontas. Sabe no que funciona isso? Em nada. Para mim não funciona em nada. E, aliás, eu acho que é um desculpismo. A pessoa, ela quer ficar livre daquele encargo e joga isso tudo nas costas do livro. Na minha concepção, as pessoas que estão chegando à casa espírita, elas têm que começar pelo básico. O básico chama-se Boa Nova. Sempre pelo Evangelho. Sempre o Evangelho. Na verdade, essa é uma questão até muito delicada, né? Porque normalmente, como as pessoas ficam muito interessadas pela parte fenomênica da doutrina, ela quer estudar o livro dos médiuns, não é? Que quer pegar os fenômenos, mas o ponto central da doutrina não é o fenômeno. É isso que as pessoas não se atentam, né? Não. O ponto central não é fenômeno. A parte filosófica auxilia a entender a si mesmo e para que nós estamos aqui. Mas o ponto nevrálgico mesmo é o Evangelho. Né? Por que a maioria das pessoas debanda o Espiritismo? Porque justamente isso já entra na parte fenomênica. Muitos falam assim: eu tenho um dom, sou médium, e quer sentar à mesa das reuniões mediúnicas. Antigamente era muito comum isso, hoje em dia isso não acontece aqui. Então põe essas pessoas: você é médium, legal, vai ajudar a gente, põe a mesa. A pessoa fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando vê, desanima e não volta mais. Sabe por quê? Porque isso é muito frio. É muito frio, não tem calor humano. Você vai para uma atividade por prazer próprio. É uma atividade que, na verdade, ela alimenta os sentidos, né? Essa é a questão. O Evangelho alimenta o coração. Tá aí a diferença. E você está lidando com espíritos, você está lidando com corações, com sentimentos, com dramas. Não tem como ser frio. Coração frio para essa atividade não funciona. Então, por isso, muitos debandam. Porque não acham eco naquela atividade. E aí, largam a mão. Agora, começa com a base cristã para ver. E Valdinei, é tão interessante isso sobre a questão do Evangelho. Eu até comento muito com o nosso grupo de estudos. Quando a gente começa a estudar, digamos hipoteticamente, começamos no Livro dos Espíritos. Quando termina o Livro dos Espíritos, a gente normalmente cicla para o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando termina o Evangelho, a gente cicla novamente para o Livro dos Espíritos. E agora a gente decidiu, na verdade, fazer um estudo que é conjunto, que a gente estuda ao mesmo tempo o Livro dos Espíritos e estamos fazendo também um estudo bíblico em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está caminhando nessas duas esteiras. Mas fato é uma coisa muito interessante. Quando a gente sai de Livro dos Espíritos e começa a estudar o Evangelho, normalmente o grupo muda. O grupo muda, ciclicamente falando. Chegam outras pessoas. Às vezes aqueles que estavam, acontece às vezes da metade do grupo ir embora. Eu me recordo, até falo isso nos nossos estudos. Nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos e me recordo que a gente ia entrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente entrou no Evangelho segundo o Espiritismo, nós colocamos a parte prática também do Evangelho. Então a gente falou assim, vamos
vamos estudar o Evangelho e, adicionalmente, uma vez por semana nós vamos distribuir comida, vamos distribuir sopa, pão com café para as pessoas, os nossos irmãos que moram nas ruas, para poder consolar, para levar, para a gente não ficar somente na letra fria. Então a gente vai ler esse material, vamos matutar sobre ele e depois nós vamos praticar ele. Sabe o que aconteceu? Metade do grupo debandou. Debandou mesmo. Foi debandada. Quem tá em casa, alguém já assistiu o Rei Leão, por exemplo? Não tem aquela cena da debandada? Foi aquilo ali. Cena da debandada. E aí metade do grupo foi embora. E outra metade ficou. Por quê? Porque o que eu sinto, assim, sabe, Valdeni? Que a parte filosófica de esclarecimento toca parte das pessoas. A parte dos fenômenos toca muitas pessoas. E o Evangelho toca pouquíssimos. Porque o que dá a entender, nós que conduzimos um trabalho muito humilde aqui na casa, né, nesse sentido, Evangelho é difícil de ser capturado. Não é porque ele é difícil de ser explicado. Ele é difícil de ser passado da cabeça pro coração. Porque todos nós, inclusive o pessoal que está em casa, eu gosto muito de falar isso nos nossos encontros. O grande problema, sabe, Valdeni, é que nós somos seres muito lógicos. Então, se eu te pedir, por exemplo, para poder definir essa garrafa, você vai me dar uma definição. Você vai falar da cor dela, do diâmetro, do material com o qual ela é feito. Porque é fácil capturar as coisas com a cabeça. Agora, o Evangelho também, se eu perguntar para a pessoa o que é misericórdia, o que é justiça, o que é amor, o que é caridade, a pessoa vai me falar, ela vai me dar descritivos, conceitos sobre isso. Mas só a experiência, só a experimentação, eu diria, eu gosto até de usar essa palavra, só a decantação do espírito, não é isso? Nas provas do dia a dia, é que vai fazer com que esse conceito que está ali somente em palavras na cabeça possa passar para o coração e ser uma parte do seu coração. Então, por isso que o Evangelho é tão difícil. Por isso que fica tão pouca gente, por isso que dá debandada. Porque quando a gente fala de Evangelho, primeiro que nós estamos inclusive conduzindo um estudo bíblico, tá? Esses dias até perguntaram aí na internet, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo? Não, é um estudo bíblico, estudo da Bíblia, sob o viés do Espiritismo. Tá? Então a gente lê versículo por versículo, capítulo por capítulo de Mateus, Marcos, Lucas e João e vamos interpretando versículo e linha por linha. Então já começa, esse é o primeiro desafio para as pessoas, que é conseguir interpretar o Evangelho. Porque para interpretar o Evangelho, você tem que ter 5 níveis. Eu sempre digo isso. É um nível literal, de literalidade. Um nível que está relacionado à linguística, porque esse é um material que foi escrito há 3.500 anos de nós. Não é isso? No caso do Antigo Testamento, 3.500 anos. E dos evangelistas tem pelo menos 2.000, aproximadamente. Então são textos que estão distantes de nós. Tem circunstância, porque tem coisa que estava acontecendo naquele momento, mas não acontece mais hoje. Você tem um material dentro do Evangelho que está relacionado à cultura. Por que o judeu lava a mão até aqui no meio do braço? Então você tem esses elementos interpretativos para poder trazer. E por fim, que é o mais profundo de todos, e aí sim está a dificuldade, você tem a parte do sentido espiritual, que muitas vezes é até difícil de capturar dentro da letra fria. Então por isso que as pessoas debandam. Por isso que as pessoas debandam. Mas olha, fisicamente falando, é muito mais simples a gente captar sensações do que sentimentos. Sim. Falando cientificamente, que cor que é essa garrafa aqui? Preta. Preta. Cite assim, o que ela faz de bom para nós? Manter a temperatura do café. Que vai nos causar o quê? Boa sensação. Uma sensação positiva, isso. Tá. Qual que é a diferença de você falar que a garrafa é preta e o que ela nos traz de bom? Fisicamente falando, quando você fala que a garrafa é preta,
O que está passando no seu cérebro são só impulsos elétricos. Tô dando uma descrição daquilo que eu tô sentindo. É rápido. O impulso elétrico é super rápido. Preto. Quando você fala o bem-estar, você fala ao coração, o processo no cérebro é diferente. São combinações químicas. Então, são processos diferentes. Então, para se falar ao coração, o processo é mais lento. Mas ele é assim... Ele é infinito. Ou seja, ele vai estar ali sempre presente. Se você tomar um bom café aqui, essa sensação que te agradou foi uma combinação química, você vai sempre lembrar. E quando é uma coisa assim, rápida, fugaz, você posteriormente nem vai lembrar. Como nós estamos num mundo muito rápido, a gente vai só pela sensação e não pelo coração. E isso trazendo para o nosso universo aqui espírita, mesma coisa. O que as pessoas buscam? Imediatismo, coisas rápidas. Que falem ao cérebro muito rápido e ao coração não. Então fica o vazio. Não tem sentido. E quando não tem sentido, as pessoas abandonam. É verdade. Na verdade, o espírito delas tem que estar pronto, né, para aquela sensação. Sim. Tem que estar decantado para isso. Todos nós estamos no processo de melhoria. Um dia nós vamos chegar num ponto adequado. Vamos falar de esperança? Se a parte dos esclarecimentos toca a parte das mentes que vêm aqui e que podem ser esclarecidas com essa finalidade, eu tenho certeza que as esperanças que o Espiritismo traz são um ponto central dele, né? Não tenho dúvida disso. E de forma diferente da modernidade, no passado nós tínhamos dores que eram dores carnais mesmo, físicas mesmo, eram suplícios. Hoje as dores são diferentes, né? As dores modernas hoje são outras dores. Antigamente você não ouvia falar, por exemplo, de ansiedade. Não se falava, por exemplo, em depressão. Se nós recuarmos 150 anos para trás aqui, a gente não ouve falar disso. Então tem pouco tempo esses conceitos. A gente vê que as dores do mundo mudaram um pouquinho, porque mudaram também a forma de interação e até mesmo o nosso esclarecimento, nosso conhecimento, como a gente estava falando aqui. Então, como que a gente pode falar do Espiritismo no hoje, na modernidade? Como que ele vai ajudar as pessoas a superarem as dores do hoje e tal, nas consolações? Olha só, esse tema é muito grande, muito vasto. Sugiro que lá pra frente a gente faça um estudo, um podcast aqui só falando sobre dor. 3 letrinhas. A gente vai gastar um bom tempo para falar sobre isso. É o que a gente conhece, né, Valdemir? Como se diz. A primeira palestra, não sei se você sabe, a primeira palestra que eu assisti na minha vida, de um orador de fora, aqui em Pouso Alegre, e o tema da palestra dele foi assim, dor. Só isso. E isso ficou marcado em mim. Foi uma palestra assim brilhante, sabe? Brilhante, falando sobre os porquês da dor. Aí eu comecei a compreender, né? Por que existe dor nesse mundo. Eu tava com o quê? Uns 17 anos de idade, 18 anos no máximo, na época. E o orador era novo, ele tinha 27 anos. Deve estar nativo aí, eu não lembro o nome dele. Deve estar nativo. Bacana. E... como é que era o nome dele, você lembra? Não tenho a menor ideia. Não lembro. Interessante, às vezes pessoas que marcam a gente a gente não recorda, né? Não lembro. É interessante. Eu sei que foi o próprio centro. Que centro que levou ele lá? Não sei se foi o Amor e Humildade ou se foi o irmão Alexandre. Mas... nós estamos falando sobre consolação, né? Consolações e esperança. Você desculpa, né? Às vezes eu entro no tema, eu tergiverso no tema. Vamos lá. Não, é eu que fugi mesmo. O Espiritismo, ele tem que ser sempre consolador. Ele tem que sempre dar esperança às pessoas. Uma das frases imortalizadas do Chico Xavier, não é de autoria dele, mas que ele imortalizou, é aquela frasezinha de 2 palavras: tudo passa. E a gente tem que ter isso também em mente quando a gente vai falar de consolação. Por pior que seja a dor, por pior que seja o estágio que a pessoa está, por pior a situação da sua vida, vai passar. Sim.
Porque muitos se exasperam e tomam atitudes assim impensadas quando a dor ela se aproxima muito forte. Então tem que ter essa convicção de que tudo passa. E nós somos mais ou menos como aquele cavalo selvagem, sabe? Como que se doma um cavalo selvagem? Um chicote, né? Então nós somos parecidos e para nós sermos domados nós precisamos ainda da dor. Lógico que nas medidas mais variadas, dependendo de cada um de nós. Mas ninguém gosta da dor. Ninguém gosta da doença. Mas o Espiritismo é consolador porque ele explica. Sabe por que você está sofrendo? Sabe quem que é o causador do seu sofrimento? Não é Deus. Não é o teu próximo. Por isso que o pessoal corre do centro espírita, viu, Valdenir? Porque quando você fala para as pessoas que a responsabilidade do problema dela foi ela mesmo que criou, isso assusta as pessoas, né? A maioria não aceita por causa de orgulho, né? É orgulho e vaidade. É orgulho e vaidade. Não aceitam. Orgulho e vaidade. Essa é a verdade, mas a verdade tem que ser dita. E aí você começa a explicar os porquês. Então, como eu falei lá no comecinho do nosso programa, aonde que é a origem de tudo? É no pensamento. Ali é o nascedouro. Se você for fazer uma introspecção, você vai começando a retroagir as suas ações, você vai chegar no ponto que determinou o início daquele processo degenerativo que causou a dor. Seja essa dor física ou uma dor moral. Então, quem causou somos nós. Olha, Deus é justo, é perfeito e bom. Então, se é justo, não vai acontecer nada conosco que seja injusto. É tudo pro nosso bem. Se ele é bom, não vai acontecer nada conosco pro nosso mal. E se ele é perfeito, as leis que regem, embora a gente pense que são desumanas, desiguais, as leis são perfeitas. Sim. Então, se está tudo perfeito e eu tô fora desse contexto, de quem que é a culpa? Minha. Mas, para isso, a gente tem que entrar nos porquês e vai compreendendo que o nascedouro lá é da forma de pensar errada, na forma de falar errada. E eu bato muito hoje na tecla, não as ações. Eu vou mais além. Antes das ações, o pensamento. É ali o foco principal que tem que ser mudado. Porque quando está na ação, já passou muito tempo. Você já adquiriu coragem para pôr em prática aquilo que você tinha planejado. Quer dizer, houve um grande tempo até a ação se concretizar. Então, para que se evite esse tempo todo desperdiçado, vamos no nascedouro. Nascedouro é pensamento. Como é que se muda pensamento? Evangelho. Não tem outra forma. A gente vai cair, a gente vai girar, vai cair sempre no mesmo lugar. É evangelho. O que é evangelho? Vamos falar para quem não tem assim muito contato com as atividades nossas aqui. Evangelho quer dizer o quê? Vou resumir ao máximo: amor, fraternidade, caridade, indulgência, tolerância, perdão. Você pratica isso? Misericórdia. Misericórdia. São 24. Sim. Tem se não me engano, no ESD ou no avançado, tem lá uma tabelinha com todos isso aí. Eu não lembro todo, mas tem 20 e tantos. Valdenir, esses dias eu estava lendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aquele livro é lindíssimo, ele é fantástico. Eu diria que é a obra-prima do Humberto de Campos. E eu fiquei tão assustado quando eu li, porque eu já tinha lido esse livro 2 vezes e eu resolvi ler pela 3ª. E aí eu cheguei lá na parte em que fala sobre a reencarnação, né? Sobre Kardec. Tem uma parte lá que fala sobre Kardec. E me impressionou a afirmação de que Kardec estaria trazendo apenas um resumo da vida no plano espiritual
né? Ele estaria compilando o resumo e que o que os espíritos estavam ditando e falando, que a gente acha que é muito, que a gente tem 5 obras básicas, 413 obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, não é isso? Mas algumas outras obras circundantes aí, caso do Bacelli, né? Tendo o Divaldo Franco, com a Joana de Ângeles, o Manuel Filomeno de Miranda, que são espíritos também de alto galardão moral. Ivone do Amaral Pereira. Tudo isso é um resumo. É o que está escrito no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, assim, relendo esses materiais, a gente fica assim, fala assim, nossa, que interessante, né? A gente acha que que o Espiritismo revela tudo, né, também. Não revela tudo, não. Nós temos uma grande revelação aqui, mas ainda assim ela é um resumo do que está no plano espiritual, acerca da parte filosófica, fenomênica e até mesmo do Evangelho. Porque eu me recordo do Emmanuel falando que havia sido convidado para estudar em esferas superiores, planos superiores ao dele, o Evangelho. E de que quando ele chega lá, ele se depara com outras entidades espirituais, as quais dominavam também o estudo do Evangelho, e que ele se sentiu como um crocodilo comparado a eles. Então, realmente, isso aqui é um resumo. Você lembra de qual livro que é? Eu não recordo qual que é o livro que tem esse material. A gente sempre lembra as histórias. Lembra de história. Mas é um negócio muito interessante. Isso aqui é um resumo. Isso aqui é uma síntese elementar, eu diria, para que nós possamos caminhar bem até o momento em que os horizontes vão se abrir verdadeiramente, se nós quisermos que esse horizonte se abra. Isso é muito consolador, sabe? Isso enche o coração. Isso dá uma capacidade de prosseguir da gente. Fala assim, nossa, isso é um incentivo gigantesco. Olha só, a gente pensa que está fazendo alguma coisa, está fazendo alguma obra, né? E a gente pensa, nossa, quando terminarmos, o que nós vamos fazer? Não se preocupa com isso, não. Tem muito mais. Nossa, nós estamos engatinhando. Tem muito mais. Engatinhando mesmo. Então, isso é confortador. Saber que você nunca vai ficar desempregado, né? na questão do Evangelho. Você vai estar sempre trabalhando no Evangelho. Sim. E vai estar sempre estudando o Evangelho. E, poxa, isso é consolador demais. Vamos falar dessa questão da consolação na prática. A prática espírita, se a gente sabe que a prática espírita, ela não está relacionada somente à difusão de evangelho. Isso aqui é difusão, né? Que nós estamos propagando o conhecimento e significando ele, para que as pessoas possam entender o que é o espiritismo e a sua missão, a sua fundação. Mas o espiritismo, ele é muito mais que isso. Ele é vivido no dia a dia. Ele é vivido, por exemplo, na prece que você faz a alguém que está enfermo, a uma visita que você faz para alguém que está numa dificuldade, uma palavra amiga que você destina para alguém que está sob dificuldades, né? O espiritismo é isso, porque a essência dele é o evangelho. A essência dele é essa fraternidade. E eu queria assim que a gente falasse assim, como que essa prática de evangelho pode nos auxiliar a passar pelos problemas da vida. E muitas pessoas vêm aqui no Centro Espírita buscar o auxílio emocional, o auxílio espiritual, né? Estou passando por uma dificuldade e tal. Eu queria que a gente pontuasse isso, sabe? Como que o evangelho pode nos engrandecer nesse sentido. Olha, quando entramos em contato com o problema dos outros, os problemas nossos ficam bem pequenos. E logicamente, com o cenário alheio, a gente aprende. Uma das maiores consolações que a casa fornece são nas reuniões mediúnicas, que eu chamo do paliativo. Por que eu chamo de paliativo? Porque já está consumado o erro, o equívoco, a dor, já está ali. Esperando o quê? Consolação, ajuda. Então, qual o objetivo? Muita gente não sabe qual que é o objetivo de uma reunião mediúnica. O objetivo da reunião mediúnica é ajudar o próximo, esclarecer, consolar.
dar nova oportunidade. Não que nós vamos dar uma nova oportunidade, é o caminho. É a pessoa reencontrar um caminho. Ó, daqui eu vou seguir nessa direção. E uma das atividades que nos faz ver como que o ser humano é passível de erro. Todos nós somos passíveis de erro. Então nós lidamos com muitos dramas, porque a gente aprende a ouvir nas reuniões mediúnicas. A gente mais ouve do que fala. Né? O esclarecedor na doutrina, na mesa, ele mais ouve para entender o que está acontecendo, para entrar com a palavra consoladora cirurgicamente. Então vamos dizer que é aquele remedinho que é colocado na hora certa que a pessoa está necessitada. Mas para isso você precisa ouvir. Mas não é com esse ouvido. Você tem que ouvir com esse ouvido. Porque se você não colocar o coração ali, você não passa uma credibilidade, uma confiança. Então, quando você ouve, quando você consola, quando você chama o outro de meu amigo, vem cá. Olha, eu vou contar um acontecido quinta-feira passada na reunião aqui. Eu estava dirigindo e o Éder recebeu um espírito. E esse espírito estava bem recalcitrante, tá? Bem mesmo. Rebelde. Estava bem rebelde. E deixei ele falar, né? Fui falando. Chega a um certo ponto. Lógico que eu trabalho intuitivamente. Eu sou bem orientado, né? Então muitas coisas eu falo, não sei porque eu falei, mas eu falei, né? Porque eu sirvo de instrumento para os instrutores, para os verdadeiros trabalhadores da casa. Então, falando, nada, deixei, falei, não tem ponto de abertura, sabe? Tem ponto de abertura. Eu falei, sabe, meu amigo, eu sou tão ou mais devedor do que você. E olha, uma das coisas que fez com que a gente avançasse um pouquinho é perdoar. É viver um verdadeiro sentimento. Olha, eu não tenho nada para te oferecer, mas você me permite que eu te dê um abraço? Ele ficou assim atônito. Eu não te conheço. Como é que você vai me abraçar? E eu insisti. Você permite que eu te dê um abraço? E ele, recalcitrante. E eu falei umas 10 vezes, até que ele permitiu. Ele deu abertura. Só que eu não dei fisicamente um abraço. Sim. Eu dei um abraço espiritualmente. É um amplexo emocional. Aí a trajetória de tudo mudou. O rumo mudou. Eu não falei a razão para ele. Porque não ia, ele tinha muito argumento. Ele tinha muito argumento para estar daquela maneira. Mas o que modifica é o coração. A razão não vai encontrar brecha, o coração tem. Poxa, a partir daí tudo mudou. Tudo mudou. Então, a doutrina, ela nos dá os meios de tocar o coração. É o centro da pessoa, o espírito. É o seu espírito e o seu coração. É onde estão os seus sentimentos mais sagrados. É ali que nós temos que atuar. Então, quando volto de novo, para ser bem repetitivo, eu sou bem repetitivo. O que toca o coração? O Evangelho. Fala sobre a vida de Jesus, das passagens, das instruções. Poxa, é uma história que todo mundo sabe de cor salteado. Vai assistir para ver se você não chora. Se não toca o coração. Aquele filme do Paulo, eu vou falar agora também de um tema que a gente não gosta, só um pouquinho, né? Do Paulo, né? Paulo de Tarso. Quando eu ouço aquela frase das bem-aventuranças do Cristo, que está lá no capítulo 5 de Mateus, ele fala, bem-aventurados os aflitos. Você sabe que eu sempre me lembro de Paulo, porque
Paulo é um dos elementos mais consoladores que nós temos dentro do Evangelho, é Paulo de Tarso. Porque Paulo, ele tem uma virada histórica na vida dele que é difícil demais. Se fôssemos nós aqui, né? Se fosse cada um de nós aqui, eu creio que nós ficaríamos alquebrantados, porque nós somos tão orgulhosos e vaidosos, todos nós em geral, que nós não conseguiríamos prosseguir. E o Paulo, ele dá um exemplo dessa bem-aventurança, de tipo assim, de passar pelas aflições com as consolações do Evangelho, que é muito diferente. É uma confiança. Acho que o primeiro ponto do Paulo, a diferença dele para nós, é a confiança dele no Evangelho, sabe, Valdemir? O nível de confiabilidade aqui muitas pessoas dizem assim, eu tenho muita fé e tal. Esse é nível de confiança. Fé é nível de confiança, eu sempre digo isso. Se você tem fé, tenho. Muita. Então você tem um nível de credibilidade para com a providência que é grande. E Paulo, ele tem isso, sabe? E ele traz essa capacidade de confiar nas consolações do Evangelho e continuar sobrevivendo, mesmo diante das dificuldades. Olha por tudo que ele passou. Porque Paulo tinha já lapidado o seu coração ali um cantinho para receber o amor. Quando ele ainda estava noivo de Abigail, ele se tornava outra pessoa na presença dela. Ele era um gentleman, né? Ele era um doutor da lei lá na sinagoga. Mas junto dela ele era um apaixonado. Isso, é isso mesmo. Um apaixonado. que punha ali todos os seus sonhos naquela mulher. Sim. Não diferente de todos nós, né? E a lei de Moisés falou muito ao Saulo, né? Até então, a sua mente, ao seu raciocínio, a sua lógica. A parte de entregar a justiça, né? Entregar para o outro aquilo que se deve, né? E quando veio Cristo, falou ao coração, aonde estava aquela lacuna impreenchida. Sim. Aí, entre o coração e o conhecimento da fé mosaica, né? Sim. Qual que foi preponderante? Lógico que o coração. Ele bem entendia a lei. Ele entendia a lei. E sabia as fragilidades e também sabia os pontos ali fortes, né? Mas o coração vai muito além. Ambos, eu acho, que tem que caminhar lado a lado. Não tem como você progredir, evoluir somente na sua área moral. Eu só vou lidar com a parte moral. A parte intelectual deixa de lado. Não quero saber sobre isso. Tem que andar com as duas. Tem que andar com as duas. Tem que andar com as duas. E Paulo fez isso maravilhosamente. Ele aproveitou tudo que ele tinha, todo o cabedal de conhecimento que ele tinha, juntou com a boa nova e deu no que deu. Ele precisou de uma chamada de atenção forte, né, de Jesus. Precisou de uma chamada de atenção, né? Ele foi chamado da diretoria, né? Foi chamado para a diretoria. Foi para a diretoria. Um negócio um pouquinho diferente. Valdemir, é uma felicidade muito grande a gente dizer isso, né? Eu sempre gosto muito de abordar Paulo, né? A gente sempre aborda nas nossos estudos, nas nossas palestras, porque Paulo é inspirador nesse sentido, né? É muito inspirador. Mas, ao mesmo tempo que ele é inspirador nesse sentido da consolação e da confiança dele na providência, Paulo tem um diferencial também dos demais, que eu sempre gosto de falar, por isso que ele é esse divisor de águas também, né? Você abre a Bíblia, você tem 4 evangelistas. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E você tem 13 cartas de Paulo. Você vê a relevância dele. A maior parte do evangelho com o qual nós entramos em contato, que chegou até nós, a maior parte é de Paulo. E isso mostra a capacidade de fraternidade dele, sabe? Eu queria tocar nesse assunto aqui, nossa última parte do nosso encontro. Unificação. Porque não tem ninguém que é mais unificador, exceto Cristo, obviamente, do que o Paulo, né? O Paulo é um unificador nato.
Talvez por causa disso que a gente seja tão fã dele, né? Sim. Eu tô lendo Paulo pela 5ª vez. Eu deveria ter lido um pouquinho mais, né? Mas é a 5ª vez e eu me redescubro. Como você reaprende em cada lição. Tem entrelinhas, né? Que passam, né? Passam desapercebido. Inclusive, eu falei sobre algumas coisas do capítulo que eu tô lendo atualmente nas últimas palestras, nos últimos estudos. E é enriquecedor. O que eu acho mais preponderante, assim, nós estamos falando de unificação, né? Sim. Esse foi o maior papel que ele desempenhou para o cristianismo. A difusão da doutrina cristã para os gentios, para os demais povos, né? Foi que propiciou que hoje a gente pudesse ter contato com o evangelho. Senão, ia ser só daquele povo, só daquela... E poderia esse movimento ser muito bem sufocado se ele não rompesse aquelas fronteiras. E ele foi ali desde a atual França, né, das Galhas, Sim. até a Etiópia, até a África, Ásia, Europa. Então, graças ao trabalho de um homem, o primeiro perseguidor da doutrina cristã foi o responsável pelo quê? Por divulgá-la em todo o mundo. E nós temos uma dívida com ele imensa. Lógico que a gente sabe que não é só Paulo, a figura Paulo. Ele é um dos... Ele não faria nada sozinho também. Você lendo ali o livro, né, você vai ver quantos personagens conviveram com ele, né? Em alguns lança o próprio Lucas, né, o evangelista. O Lucas, Tito, Timóteo, né? Nós temos o Barnabé que viajou, né? com ele. O próprio João Marcos, o evangelista, né? Que interessante, né? Como é que Paulo é unificador, assim, de tantos corações, né? O João Marcos inicia a primeira romagem com ele, na verdade, Barnabé é tio de João Marcos, né? Ele é irmão da Maria Marcos, e trazem João Marcos para a atividade ali da primeira viagem. E Paulo já adverte ali no início, assim, o jovem não está muito preparado. Ele vai desistir. Aí o Barnabé fala, não, ele é um menino bom e tal, e é muito aplicado na lei, e vai ser bom para ele. Ele fala, então tá bom, aí vai. Chega lá no meio da viagem, João Marcos dá de vir embora para voltar para Jerusalém. E aí ele larga a comitiva. E Paulo ralha com ele, ralha mesmo, ralha assim, porque Paulo era bravo, né? A gente fala que Paulo ele é muito consolador, muito unificador e tudo mais, mas ele era bravo também. Mas é interessante isso, né? A gente só é bravo e chama a atenção mesmo verdadeiramente de alguém quando a gente ama a pessoa, não é? Quando a gente tem liberdade para falar. O Paulo, ele tem isso, ele traz muito coração nas coisas. Ele traz essa consolação em tudo que ele faz. Anos depois, lá em Jerusalém, João Marcos vai escrever os fragmentos do Evangelho. E aí você vê, né, quando você lê Marcos, né, Caio? Falando com o Caio aqui, nosso operador, né? Tá aqui. Quando a gente lê Marcos, você vê um evangelho escrito com Jesus em ação o tempo inteiro, né? Dá a impressão que Jesus está o tempo todo num fluxo de trabalho ininterrupto. Por quê? Porque Marcos tinha falhado, né, nesse sentido. Então ele escreve um evangelho mostrando um Jesus em ação diuturna, diferente dos demais evangelhos, espelhando, né, essa questão dele de querer trabalhar, né, de retomar o serviço a favor do Cristo. Muito interessante esses elementos do evangelho. Quando a gente vai lendo assim, a gente vai percebendo. Pois é, por isso que estudar sempre é enriquecedor, né? Sim. E olha, a figura dele trouxe para nós alguns exemplos assim que são tipo imorredouros. Igual o Tudo Passa do Chico, né? Tem uma frase do
Paulo, que é assim, ó, não sede pesado a ninguém. Isso me marcou, essa frase me marcou. Aonde você for, não sede pesado a ninguém. Ou seja, você tem que prover o seu próprio sustento. Você não tem que viver na dependência do outro. E isso me deixa, às vezes, um pouquinho radical com algumas coisas que acontecem na nossa sociedade atual, que muitos se penduram no próximo. Uhum. E eu falo, puxa vida, não cabe eu falar. Eu acho que não é a hora de falar sobre isso. Mas é o seguinte, você tem uma vida aí que foi te concedida de 70, 80 anos de fluido vital para você desempenhar atividades, e muitos com 50 anos, 45 anos de idade se aposentam e vivem à mercê do Estado. Isso, na minha ótica particular, vista por esse campo, quem se estagna, tudo que para, causa doença. Adoece. A própria água parada é um berço ali de enfermidades. De podridão. Podridão. Isso é uma comunicação espiritual, essa questão da água. Então, o ser humano ansia pela inércia. Pela inércia, por ficar parado. Ah, vou viver dos sentidos, vou ficar uma boa vida. E é uma coisa que vai contrária totalmente ao universo, né? Se você olhar tudo que está à nossa volta, tá tudo mudando o tempo todo. O tempo muda. Os dias, as estações, as aves, as águas, tudo tem ciclos e mudanças. Se você aproveita, por exemplo, a tua aposentadoria, mas você continua ativo, Maravilha. perfeito. Nada contra. Embora eu ainda eu particularmente acho que o homem tem que prover o seu sustento. Mas isso é uma visão particular minha. Mas mesmo que você tem as leis, tem a sua aposentadoria, vai fazer alguma coisa, porque a vida vai acabar. Esse fluido vital vai esgotar, você vai desencarnar e você vai voltar para o lado de lá e vai falar, o que você fez de bom? Ah, eu dos meus 50 a meus 80 anos, eu descansei. Quanto tempo que você trabalhou? Eu trabalhei dos 20 aos 50. Trabalhei 30 anos. Trabalhou 30, descansou 30. Que matemática que é essa? Então, o que você fez, você já recebeu o seu pagamento aqui, né? Seu bônus você já recebeu, você volta para lá praticamente zerado. Então, aí não existe essa métrica, tá? É uma coisa consciencial, eu tô falando. Pessoal, né? A hora que a tua consciência parar para pensar, o que eu fiz? Eu fiz isso só. E o que você recebeu? Eu recebi tudo isso. Você vai se sentir devedor. E isso é um problema muito grave. É um problema muito grave. Porque nós falamos um pouquinho, há pouquinho tempo atrás agora, poucos instantes atrás, sobre depressão, sobre ansiedade. Sim. São doenças do espírito. São causadas por comportamentos nossos, desta encarnação ou de encarnação anteriores. Esses tipos de comportamento. Então, quando eu falo assim, poxa vida, eu não gosto desse tipo de vida que tais pessoas adotam, porque vai causar doença lá na frente, vai causar problema lá na frente, vai dar trabalho para alguém lá na frente, vai causar dor que não seja, no mínimo, para os seus familiares, para aqueles que mais te amam. Vão ter que te suportar, vão ter que te carregar, vão ter que te curar. Então, poxa, eu próprio estou criando os meus problemas futuros. Nós somos criados para ação. Nosso corpo é feito para ação. Fica sem agir para você ver o que acontece com a tua musculatura. Mas trabalha incessantemente, age, né, com equilíbrio. Você vai ter um corpo são, uma mente sã. Agora, pensamento, corpo parado, pensamento vai variar para tudo quanto é lado, tudo que não é bom. Essa mensagem, agora eu lembrei, é uma mensagem do Emmanuel. É uma mensagem do Emmanuel, eu não lembro agora se é no Ceifa de Luz, que ele fala sobre a água parada, compara ela a um nicho de podridão. Né? É uma mensagem dele.
né? A interpretação dele. Valdeni, esse espaço nosso aqui é para unificação espírita, né? Esse espaço aqui do Seves Podcast, que a gente está lançando aqui hoje, oficialmente, ele é um espaço para que nós possamos trazer aqui a união do movimento não apenas do movimento espírita de Pouso Alegre, mas do movimento espírita também de todo esse sul de Minas aqui e também de São Paulo, que está bem próximo de nós, né? A gente tem a intenção de trazer aqui outros palestrantes, pessoas que possam vir aqui. Quem sabe o Orson Peter Carrara vai se fazer presente aqui no ano que vem, né, conosco. Já está na agenda. Já está na agenda. Né? E trazer também o pessoal do Amor e Humildade, do irmão Alexandre, né? Nossos irmãos do Caibar Chútel, né? Dentre outros, né? Temos aqui também o Sementeira de Luz, que há de se fazer presente aqui conosco também para essa conversa fraternal aqui, né? E essa parte da unificação do movimento é muito importante, né? Sim. Unificar para que a gente possa difundir cada vez mais essa mensagem consoladora do Cristo. E trabalharmos juntos, né? Nós estamos espalhados, tentando levar nos nossos pequenos nichos um pouco do conhecimento que temos sobre a doutrina dos espíritos. Nós, unindo forças, eu tenho certeza que a gente vai mais adiante e vai acelerar o processo. Uhum. Então, o nosso podcast, ele é uma chave de abertura para que outros irmãos possam entrar nesse grande projeto. Então, aquele que quiser, por exemplo, desenvolver um trabalho, seja ele qual for na área da evangelização infantil, atendimento fraterno, reuniões mediúnicas, estudos dos mais variados, palestras, cursos sobre a doutrina, vão ser muito bem recebidos. E olha, o material que nós temos, vamos disponibilizar para os outros, receber dos outros também o material, e unificando, nós vamos acelerar o processo. E reitero, nós estamos justamente caminhando nesse sentido, de ampliar a divulgação da doutrina espírita nessas próximas 2 décadas. É preponderante isso. Não é um trabalho de um mês, um ano. São 2 décadas de trabalho que nós estamos esboçando para deixar para a próxima geração aí algo bem esquematizado para tocarem, né, com mais fluidez o que vem por aí. Enquanto isso, nós talvez já estejamos do lado de lá. Espero que não. Mas se estivermos, vamos continuar trabalhando, apoiando o pessoal. Mas se estivermos do lado de lá, com certeza a gente vai estar se preparando para retornar e continuar o trabalho posteriormente aqui. Queria deixar, tá? O convite fraterno para as demais casas espíritas que venham aqui convidadas conosco para poder partilhar desse espaço aqui, para a gente poder daqui conseguirmos atingir mais corações, né? Essa é a nossa intenção, para que as demais casas espíritas, como eu disse, do sul de Minas e também de São Paulo, possam vir aqui conosco, aqui comungar desse espaço, e que aqui a gente, criando esse conteúdo, possamos atingir cada vez mais pessoas, difundir essa boa nova, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente o que é o espiritismo no dia a dia, na prática, né? Então a gente estuda para esclarecer, esclarecendo a gente vai consolando e ao mesmo tempo também unificando esse grande movimento que internece os corações aí há mais de 165 anos, chamado espiritismo. Queria já partir para a nossa finalização e eu queria que você deixasse uma mensagem final de esperança, né? A gente falou de 3 pilares, né? A gente falou de esclarecer, consolar, unificar, mas o ponto central de tudo, como você disse, é o Evangelho. Você bateu muito essa tecla. E Evangelho e esperança. E amor. Amor. Eu acho que a palavra-chave de tudo que pode explicar a boa nova é amor. E esse sentimento, que é a maior força do universo, é o amor. Ela é unificadora. Então, nós estamos hoje aqui
e devemos prestar um grande agradecimento àqueles que nos sucederam. Então, eu trabalhei com alguns dos fundadores do Centro Espírita Vinhos do Senhor. E hoje todos eles estão no plano espiritual. Alguns deles, principalmente a dona Ilka, têm comunicado com a gente nas reuniões mediúnicas de vez em quando, dando a sua palavrinha, né? E de incentivo, de carinho para todos nós. Mas a gente sabe também que existem outros trabalhadores e trabalhadoras, né? Quando falo trabalhadores é tanto homem quanto mulher, que estão nos bastidores espirituais trabalhando nesta casa, nesse pronto-socorro. E nós não estamos separados. Eles estão numa outra dimensão, nós estamos na dimensão física ainda, tocando aqui, tendo o auxílio deles. Talvez, Hugo, quando a gente bater as botas, né? Bater as botas, eles estejam retornando para cá. E vamos deixar bem aplanado esse ambiente, assim como eles iniciaram, nós vamos deixar pronto para receberem eles de volta quando for a época. Nós trabalhamos em conjunto. E porque o que nos uniu de verdade foi o sentimento. Sabe, o abraço sincero de cada um deles, principalmente eu sou mais velho e eu tive esse convívio, eu fui aceito, né? Eu trabalhei ainda jovem, com 17 anos, 18 anos, com pessoas que já tinham 40 anos de espiritismo aqui na cidade. Aquelas pessoas que aventuravam ir para a roça para cuidar de obsediados, que tratavam pessoas, que acordavam de madrugada para socorrer. Verdadeiros mártires, verdadeiros trabalhadores. Tem tantas e tantas histórias e isso não se findou. A gente está unido no mesmo ideal. Eles hoje estão na pátria espiritual. Nós estamos aqui no nosso Centro Espírita Vinhos do Senhor, tentando fazer o mesmo trabalho, levar consolação, levar esperança e realçar em cada um a sua fé raciocinada. Então, nada termina, nada, absolutamente. Tudo nesse universo é movimento. E aqui na nossa casa espírita não é diferente. Tudo é movimento. Vamos, ouvimos, estaremos sempre no caminho do Evangelho. E que assim seja. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, agradecer a sua audiência conosco. O SEVES Podcast vai estar produzindo conteúdos semanais ou pelo menos quinzenais a partir agora desse mês de setembro. E nós teremos uma série de entrevistas sobre temas variados, desde o perispírito, a unificação espírita, não apenas aqui em Pouso Alegre, mas também de um modo geral, né? Vamos falar sobre o movimento espírita crescente no início do século. Já temos alguns temas já e vamos trazer pessoas de outras casas espíritas para poder falar desses temas aqui para nós. Então fica o convite para que você possa está aqui assistindo a gente aqui. Deixa seu like, como eu sempre digo, compartilha esse conteúdo aí com quem estiver precisando, a gente sempre traz as consolações e a gente vai se vendo por aqui. Agora a gente vai tomar um cafezinho, né, Valdenir? E se você quiser também vir aqui conhecer o nosso espaço, né, vir aqui entender como que funciona o nosso estúdio e até eventualmente se você se interessar também, tá, nas atividades aqui, você está muito bem-vindo entre nós aqui. Esse trabalho é um trabalho de muitos corações amigos e unidos. E é por isso que a gente está aqui para poder esclarecer, consolar e unificar. Para que a gente possa trazer um espiritismo para novos tempos que estão chegando aí. Um fraterno abraço para você. Valdenir, fraterno abraço também. Obrigado por sempre vir aqui e trazer tanta palavra de consolação para a gente. E a gente vai se vendo. Ave Cristo e até já.